Se você já treinou em esteira, bicicleta, ergométrico, bicicleta horizontal, elíptico, você já deve ter se perguntado: o que é aquela tabela que fica no painel? Você sabe? Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou Marcelo Arruda, maratonista dos esportes e dos exercícios. E se você quiser saber um pouco mais sobre esportes, exercícios e tudo aquilo que está em volta, fique aqui conosco. Você pode mandar sugestão para nós fazermos novos vídeos com novos temas no nosso Instagram, que é o @esportes e exercícios, tá bom? Entra lá e dá sugestão para nós. A tabela que eu estou falando é essa aqui que você está vendo, tá? Você está vendo agora vários painéis de esteiras, bicicletas, etc., que trazem essa informação. Mas antes de falar dessa tabela, nós precisamos falar sobre a forma mais eficiente de controlar o nosso treino, que é através da frequência cardíaca. Tá? Então, por falar em frequência cardíaca, você sabe como calcular sua frequência cardíaca de treino? Você sabe como achar sua frequência cardíaca máxima? Não é difícil não, fica tranquilo. Tem uma forma direta da gente descobrir qual que é a nossa frequência cardíaca máxima. Como a gente consegue isso? Através de um exame médico. O seu cardiologista, por exemplo, pode pedir um exame ergométrico. Esse exame vai te dar todo o seu histórico durante aquele treino, aquele exame. E aí você vai conseguir, através de uma medição fiel, com eletrodos e tudo mais, a gente determinar qual que é a sua frequência cardíaca máxima. Sabendo isso, a gente consegue fazer todo o resto. Poxa, mas eu não fui no médico, o médico não me pediu nada, ele não tem um convênio, enfim. Como é que eu posso fazer? Tem uma forma indireta da gente fazer isso, que é através de uma fórmula de um cara chamado Carbonet, tá? Então ele chama Martti-Juhani Carbonet. Ele foi um médico fisiologista finlandês que ele teve muitos exames, muitas pesquisas científicas ligadas à área de doença cardíaca e exercício físico, tá bom? Então ele determinou que o número de 220, ele criou uma fórmula chamada fórmula de Carbonet, você pode procurar aqui na internet que você vai achar em artigos científicos e tudo mais. Na verdade, existem vários autores que fizeram essa pesquisa, mas a gente vai focar no Carbonet, porque o Carbonet é o cara que é mais usado até hoje, tá? Então, através das pesquisas dele, ele descobriu que o número 220 é o número que mais se aproxima da realidade daquilo que a gente vai utilizar para controle de frequência cardíaca, tá bom? Então, como é que a gente usa? O que tem o 220 a ver? Então, a gente pega o 220 e a gente tira a nossa idade, porque a frequência cardíaca, o único limitante dela é a idade. Conforme a gente vai ficando mais velho, a gente acaba tendo uma frequência cardíaca máxima diminuída, tá bom? Então, a gente pegando esse valor de 220, tiramos a idade. Vamos fazer um exemplo que a gente tem uma pessoa de 20 anos. Então, só para facilitar a conta, tá? Então, se tirar 220, pegar o valor 220 e tirar 20, nós chegamos ao valor de 200, certo? Então, guarda esse valor para daqui a pouco, tá? Depois disso, a gente precisa determinar qual que é a nossa frequência cardíaca de repouso. Como é que eu faço isso? É simples. Você fica deitado durante 5 minutos e aí você pega esses dois dedos, o indicador e o dedo médio, coloca aqui na região da jugular, não pressiona muito e você conta 1 minuto ou você conta 15 segundos e multiplica por 4. Tá? Se você tiver aqueles smart band, frequencímetro, que tem aquela fita que coloca aqui no peito, você pode pegar e colocar no punho o relógio e interagir, aguardar 5 minutos, né, para fazer a aferição, e aí você vai ver no reloginho lá a sua frequência cardíaca por minuto, tá bom? Bem simples. Então a gente determinou aqui qual é a frequência cardíaca de repouso. E aí como é que a gente faz agora? Seguindo a fórmula. A gente pega o valor que a gente achou lá de 200, lembra 220 menos a idade, achamos 200, que é aí a nossa máxima teórica para um indivíduo de 20 anos. E a gente tira essa frequência cardíaca que a gente acabou de achar de repouso. Então, vamos supor que seja 80. Tá? Normalmente, entre 60 e 80, eu já vou falar o porquê que tem essa variação, tá bom? Vamos supor que seja 80. Então, se eu fizer 200 menos 80, eu vou achar o valor de 120, tá? E aí, com esse dado que a gente pegou, o 200, tirou 80, que é o repouso, nós achamos 120. 120 é a nossa frequência basal, tá bom? Essa frequência basal a gente vai multiplicar pelo percentual de carga de treino que a gente quer fazer. Como assim?
Então a gente pode trabalhar com acima de 65%, 60%, 65% até 85% mais ou menos quando a gente está falando de capacidade aeróbica, tá? Eu estou usando o exemplo de atividade aeróbica porque é onde a gente tem maior controle de frequência cardíaca, tá bom? Então esteira, bicicleta, natação, ciclismo, caminhada, então tudo vai depender do nosso controle de frequência cardíaca. O exercício com peso a gente não tem muito desse tipo de controle, porque eles são muito pico, então a gente entra numa frequência cardíaca mais alta, depois tem uma queda, mais alta e mais uma queda. E aí mais para frente eu vou falar também um pouco sobre essa questão da periodização de treino, sobre a carga HIIT, sobre a frequência cardíaca variativa que a gente trabalha, tá bom? Mais para frente a gente fala sobre isso. Mas antes de continuar falando sobre a frequência cardíaca, eu preciso falar para você sobre a nossa zona de carga de treino, tá bom? Segundo a periodização de treinamento, existem 5 faixas de treino que é essa que você está vendo aqui na tela agora, tá? Então, quando a gente tem de 0 a 20% da carga máxima, a gente entra numa carga recuperativa. Quando a gente passa para 20 a 40% da carga máxima, a gente chega numa carga recuperativa de manutenção. Depois, a gente passa para 40 a 60% da carga máxima, chegando numa carga estabilizadora e aí depois ainda, mais um degrau, de 60% a 80% carga forte. E por último a gente tem a carga de 80% a 100%, que é a carga de choque. Como a gente viu nesse vídeo aqui que eu vou deixar para você, a gente sabe que somente através da carga de força, a carga forte e a carga de choque, a gente tem estímulo na nossa musculatura e por consequência no nosso organismo como um todo, tá bom? Abaixo disso a gente só estabiliza ou recupera, tá? Nós vamos ver isso na parte de periodização de treinamento que eu estou preparando. Então vamos imaginar que a pessoa, voltando agora para a nossa frequência cardíaca, vamos imaginar que a pessoa quer treinar a 60% da frequência cardíaca máxima. Então o que ela faz? Ela volta lá naquela carga que a gente estava calculando, pegamos aquele valor, multiplicamos por 0,6. Por que 0,6? Porque 0,6 corresponde a 60%, certo? 60 dividido por 100. E a gente vai achar o valor 72. Vem até aqui? Então a frequência cardíaca basal que a gente achou, que é 80, a gente soma com 72 e aí a gente vai achar o 152, tá? Então recapitulando, 220 menos a idade, achamos 200. 200 menos 80 da frequência cardíaca, achamos o valor de 120. A gente pega o 120 e multiplica pela carga de treino, que é o 0,6. O 0,6 deu o resultado de 72, que aí a gente soma para o repouso novamente e achamos 152. Então 152 seria 60% da carga máxima de treino de um indivíduo de 20 anos, se ele tivesse uma frequência cardíaca máxima de 200 através do método indireto. Se for através do método direto, é só trocar aquele valor de 200 pelo que a gente achou no exame cardiológico, tá bom? E aí, a gente não tem como conseguir treinar sempre em 152 batimentos, tá? Então, o que eu gosto de fazer quando eu vou dar treino? Eu faço uma continha de 3 batimentos para baixo e 3 batimentos para cima. Então, essa pessoa não vai treinar em 152, vai treinar numa zona entre 149 e 155 batimentos por minuto. Vai ficar dentro daqueles 6 batimentos cardíacos, tá bom? Ah, mas um minuto aqui é muito tempo. Então como é que eu posso fazer? Eu pego o valor de 152, divido por 4. Eu vou achar o valor de 38 batimentos por 15 segundos. Tá? Então eu posso fazer um treino contando apenas 15 segundos e mantendo 38 BPM. Poxa, mas 38 BPM é difícil manter, você acabou de falar que não dá para fazer 152. Então eu pego o valor de 152, eu divido ele por 4, certo? Só que antes de fazer isso, eu pego o 149, que é a zona mínima, e o 155, que é a zona máxima, e cada um deles eu divido por 4. Que aí vai dar mais ou menos entre 37 e 39 BPM. Eu sei que é um pouquinho mais complicado, a margem é um pouco menor, mas dá para treinar tranquilamente dentro dessa zona, tá bom? Quando a gente acha a zona de treinamento, a gente pode aí voltar para essa tabela. Ok, eu estou te mostrando agora uma tabela onde a gente consegue agora ter mais clareza na informação que está vindo, tá bom? Então embaixo a gente tem a tabela basal, que é aquela que a gente não acaba usando durante o treino,
E aí pode reparar que conforme a idade vai avançando, a gente vai tendo uma diminuição da frequência cardíaca máxima e, por consequência, vai diminuindo também as nossas zonas de treino máxima e mínima, aquela zona que a gente determinou aqui com 6 batimentos cardíacos por minuto ou 2 batimentos quando a gente faz com 15 segundos de treinamento, tá bom? Só que aí eu vou te dar um aviso. Conforme a gente vai melhorando a nossa condição física, a tendência é a frequência cardíaca diminuir. Lembra que eu falei que fica lá entre 60 e 80? Então o indivíduo que ele é mais sedentário, ele vai ficar mais perto de 80 batimentos por minuto. O indivíduo que é mais treinado, ele tende a baixar perto dos 60, às vezes até menos de 60. Isso vai depender muito da fisiologia de cada um, tá bom? Isso quer dizer o quê? Quer dizer que seu coração está mais forte. Então ele tendo mais força, ele consegue mandar mais sangue de uma vez para o resto do corpo. Então ele bate menos vezes por minuto, tá? Então é uma forma saudável da gente preservar a vida útil do nosso coração. E agora eu vou te dar uma informação de quando eu fui atleta, tá? Eu era atleta de esporte coletivo e eram todo mundo da mesma idade, eu tinha 16 anos na época, então teoricamente 220 menos a minha idade, a frequência cardíaca teórica era 204 batimentos por minuto, tá? Como não tinha estrutura física para todos os atletas usarem o frequencímetro, o que o preparador físico fazia? Ele pegava um garoto e usava ele como referência, já que todo mundo está na mesma idade, nascido no mesmo ano, então a idade de todo mundo é igual. Lembra que o único valor que determina, a única coisa que determina a frequência cardíaca máxima é a idade. Então, nesse dia, eu fui o rapaz que ficou com o frequencímetro no peito e fizemos o treino físico, tá? E aí, a minha teórica era 204, mas o meu reloginho marcou 209 BPM, batimento por minuto. Ou seja, eu estava 5 batimentos acima do meu máximo teórico. Então pode acontecer essas pequenas variações, por isso que é interessante a gente conseguir esse exame cardiológico através da esteira ergométrica ou qualquer outro mecanismo que te dê uma frequência cardíaca mais fiel, tá bom? Para a gente poder trabalhar certinho. Então é importante de tempos em tempos você fazer de novo aquela aferição lá da frequência cardíaca basal, você fazer um exame cardiológico para ver o quanto que melhorou sua frequência cardíaca, tá? A máxima, para ver se teve alguma alteração. Então é importante fazer esses acompanhamentos, beleza? Uma outra coisa, sempre faça o treino com um profissional habilitado. Ele está preparado para fazer todas essas contas aqui. Você acha na internet algumas calculadoras que fazem esse serviço para você e vai te dar a máxima, mas assim, é um número. O que você vai fazer com esse número? Como que eu vou atingir esse número? Tá bom? Então um profissional vai sempre te orientar da melhor forma possível. Certo? Espero ter sido útil hoje. Estamos alcançando a linha de chegada e você já sabe. Para saber mais sobre esportes e exercícios, entra em frequência aqui no nosso canal, que eu vou estar sempre passando informação útil do dia a dia. Não esquece. Aqui nas nossas redes sociais você pode entrar em contato e aí você pode nos ajudar a montar a próxima aula. Combinado? Obrigado pela confiança e bons treinos.